Então, a gente está começando hoje o nosso primeiro ciclo de debates. Eu fiz uma brincadeira antes, que eu tinha a tropa de elite do ciclo tá aí, né? O Mauro está aqui, a Eurema está aqui, o Eduardo chegou, a Amélia também está conosco, e são os convidados dos próximos meses dos nossos encontros. Qual que foi a ideia, então, quando a gente pensou nesse ciclo de debates? A ideia era para a gente poder refletir junto sobre os temas que permeiam a escuta analítica dentro e fora da clínica. E dentro e fora da nossa clínica, e que nos desafiam nos dias atuais. Tá bem? Não só na clínica, mas também em nossas instituições. Essa é a ideia, que a gente pudesse trazer temas da contemporaneidade para debater. Então, a gente pensou que hoje é o Mauro, depois eu apresento ele, que vai trabalhar com o tema Devorai-vos uns aos outros, mutações pelo ódio. No dia 24 de agosto, então, seguindo o nosso ciclo, a gente vai ter o Gabriel Brinkowski, que vai trabalhar sobre epistemologias emergentes e as transformações na formação em psicanálise. O Gabriel é professor na USP também, além de psicanalista. No dia 28 de setembro, a gente vai trabalhar com a Maria Amélia Lira, né, que vai falar sobre uma questão que ela nos traz, um horror ao feminino. A Maria Amélia está aqui com a gente hoje e ela é do Centro de Estudos Freudianos do Recife. No dia 26, então, de outubro, daí, possíveis caminhos para a presença e entrada da psicanálise nos serviços de saúde, com o Eduardo de Carvalho Rocha, que está aqui com a gente hoje também. Ele é psiquiatra, psicanalista, e também trabalha, é membro do espaço Oficina de Psicanálise do Rio de Janeiro. E no dia 23 de novembro, a Eurema, que todo mundo já conhece aqui, a Eurema Galo de Moraes, que vai trabalhar em Tempos Sombrios em Diferença. A Eurema é psicanalista, membro pleno da Sigmund Freud, Associação Psicanalística de Porto Alegre. Então, hoje, para começar, o Mauro é psicanalista, escritor e coordenador do projeto do Instituto Vox de Pesquisa e Formação em Psicanálise de São Paulo, autor do projeto Vociferante no Instituto Vox, sobre as relações das artes com a psicanálise para abordagem das vociferações. O Mauro também, o pessoal do IPPF já conhece bastante. O Mauro é nosso colaborador, companheiro, camarada, está sempre com a gente, né, Mauro? Mauro, muito obrigado, antecipado, e está contigo a palavra. Obrigado a você, é um prazer mais uma vez estar aqui junto com você, com todos que estão presentes, meus amigos, meus colegas de trabalho, né, como você já os anunciou. Bom, e hoje eu pretendo dar desdobramento para um tema que eu tenho avançado depois do livro que eu lancei sobre os ódios, né, e que eu dei esse título. É que o próprio título ele já comporta uma mutação em relação à tradição, uma vez que a frase original de Cristo é amai-vos uns aos outros, assim como eu os amei, que está no Evangelho de São João. E é considerada uma das últimas frases pronunciadas por Cristo. E ela tem um fator que a distingue de todas as outras, porque não somente é uma frase que ele anuncia como um mandamento ao final da cerimônia do lava-pés, mas também é uma frase que a tradição vai colocar como necessária de ser repetida 3 vezes. Isso chama bastante atenção, que esse mandamento ele envolve uma tal complexidade, uma tal dificuldade, que o enunciado dele uma única vez não é considerado suficiente. E eu estabeleci a mutação desde o título, quando eu introduzi Devorai-vos uns aos outros. Devorai-vos uns aos outros, vamos buscar um pouco o sentido que poderia estar presente nesse devorai-vos. É um sentido que não é nem um pouco fora da nossa experiência como humano, porque se nós nos referirmos, por exemplo, à experiência do bebê, que tem essa pulsão de devoração do seio da mãe,
Mas, mais do que isso, a civilização científica é uma civilização que pode ser indicada como uma civilização que devora. Ela devora no sentido em que tudo que ela assimila, ela destrói. Assimila e destrói, temos aí como efeito os problemas relativos à ecologia, nessa condição de devoração sem limite. Quer dizer, a devoração, por exemplo, é muito própria da criação de gado, onde para você poder produzir as carnes para o mercado, você precisa devorar, extinguir, eliminar uma quantidade exponencial de florestas e de água. Bem, isso por um lado, assimilado à vigência da civilização científica nesse sentido de devoração do meio ambiente, ou seja, destruição dele. Esse sentido de devoração é sempre no sentido de buscar para satisfazer e, ao mesmo tempo, matar, destruir. Mas também a devoração, além dessa condição constitutiva que é própria ao bebê humano, né, que autores muito notáveis como Melanie Klein já tinham assinalado esse traço na relação da criança com o seio materno, mas também nós temos isso presente numa tradição que se tornou um pouco um fantasma no Ocidente, que é a devoração sobre o título de canibalismo. O canibalismo, durante muito tempo, foi tratado como se fosse uma espécie de invenção do Ocidente, do homem ocidental em relação às suas incursões pelo território africano. Mas, na verdade, em 1900, no final dos anos 40, os antropólogos que foram investigar tribos no Congo, eles comprovaram que existia, de fato, o canibalismo. E a prática do canibalismo por essas tribos, ela produziu um tipo de doença onde, principalmente, as mulheres da tribo morriam muito cedo em função de paralisia total dos membros do corpo. Isso se deve a um líquido presente no cérebro humano que é praticamente letal, porque essas tribos elas cozinhavam os seus inimigos depois de matá-los e tomavam essa espécie de sopa como forma de poder incorporar o espírito do inimigo, de maneira a tornar esse que matou o inimigo mais forte. Há uma longa descrição sobre isso num livro que eu recomendo vivamente a cada um de vocês, é o último livro do Claude Lévi-Strauss, chama Somos Todos Canibais. Somos Todos Canibais é um livro que reúne os últimos artigos escritos pelo Lévi-Strauss no jornal Le Figaro, para onde ele era um colunista. E o artigo a que eu estou me referindo é exatamente o artigo que dá título ao livro. E ele vai procurar mostrar que essa existência do canibalismo, da devoração do semelhante, né, se nas tradições mais elementares da África, culturas pouco desenvolvidas realizavam isso numa condição real, porque não tinham nenhuma
nenhuma condição de poder constatar que essa doença que matava as mulheres estava relacionada ao canibalismo, né? Mas ele vai também mostrar que não somente as tribos indígenas praticaram o canibalismo, mas também uma série de vacinas foram criadas a partir da inoculação de cérebros de bebês que tinham problemas genéticos e que, durante algum tempo, foram tratados pela extração do líquido amniótico. E daí foram feitas algumas tentativas de vacina por empresas do ramo de medicação. Algumas dessas vacinas, depois de um tempo, elas foram proibidas porque começaram a gerar um tipo de doença semelhante a essa que foi constatada no Congo. Também as crianças que tomavam essa vacina, retirada do cérebro de outras, acabavam desenvolvendo uma condição de saúde ainda mais grave. Bom, e ele avança nesse raciocínio para mostrar que o canibalismo ele está presente praticamente em toda a iniciativa do que eu comecei dizendo hoje da civilização científica, que, em nome de produzir avanços, ela precisa promover, ao mesmo tempo, destruição daqueles em nome dos quais ela busca esse mesmo avanço. Isso como um ponto para poder situar esse devorai-vos para além dessa imagem habitual que a gente pode fazer, que já existe desde da mitologia, existe essa ideia da devoração dos filhos que poderiam vir a assassinar no futuro os seus pais, é inclusive a capa de um dos seminários do Lacan. Se eu não me engano, o seminário 4. Júpiter devorando um de seus filhos. Bom, nós temos isso na tradição mítica e também temos isso na tradição a que eu estou me referindo, que é uma tradição antropológica, mas não menos subjetiva, que diz respeito à nossa experiência de psicanalistas, e mais do que isso, reafirmando esse laço da psicanálise com a extensão, é também uma prática relativa à civilização que nós vivemos enquanto civilização científica. Afinal de contas, no governo passado, por exemplo, foi proposto, era essa a ideia do ex-presidente, que deixasse a doença se disseminar, que iria matar alguns milhares de pessoas, mas depois disso não ia produzir mais nenhuma condição de letalidade. Ou seja, essa extinção da vida foi promovida a nível de política pública. Mas eu também assinalava nesse título que essa devoração ela é uma condição de promover a mutação pelo ódio, mutações pelo ódio. A devoração como um efeito da mutação pelo ódio. Bom, nesse sentido, é preciso entender que, quando eu me refiro aqui ao ódio nessa direção, ele não se enquadra na referência que nós temos comumente dele enquanto um elemento ligado ao amor, no sentido que Freud também incluiu na dinâmica da transferência, né? E digo isso porque Freud também falou do ódio
enquanto possível de se desligar dessa ligação com o amor. Ele fala em desintrincação das pulsões de vida com as pulsões de morte. Isso nós encontraríamos em alguns tipos clínicos, em particular o da melancolia na sua condição mais agravada no momento em que o sujeito promove o ato suicida. Mas essa condição de desintrincamento em que o ódio se separa do amor, nós temos também como possibilidade de encontrá-lo mediante a instrumentalização de algumas ações políticas. Essas ações políticas nos interessam porque elas convergem com elementos que nós estudamos. Por exemplo, é verdade que na nossa Constituição, e aí segundo a elaboração freudiana, o ódio se dirige primeiramente àquele que se encontra no exterior da relação entre ele e a mãe, entre a criança e a mãe. Ou seja, o ódio é dirigido ao terceiro. Mas esse ódio que é dirigido ao terceiro, na verdade, ele é fruto de vamos dizer assim, de uma alienação fundadora e, ao mesmo tempo, de um engano necessário, porque o sujeito precisa atribuir a frustração que a mãe promove junto às demandas dele, como essa frustração como sendo da responsabilidade de um outro, de forma que progressivamente ele possa assimilar que essa frustração é efeito da existência de desejo na mãe, que consequentemente não está inteiramente disponível para satisfazê-lo o tempo todo em que ele insiste. Então, primeiramente, o ódio, e isso é uma das virtudes da elaboração freudiana, se dirige ao exterior, se dirige a esse terceiro. Seria um pouco apressado, por exemplo, acreditar que a fundamentação freudiana dá caução a justificar o ódio hoje dirigido ao imigrante, enquanto aquele que vem de fora. Por quê? Porque outros elementos são necessários para se reunir a esse que vem de fora para dar sustentação. E, fundamentalmente, esse é a que eu me referi. Quer dizer, esse que vem de fora, ele promove o meu ódio na medida em que ele é responsável por me privar de uma satisfação que eu considero existir, mas que, na verdade, ela é tão somente ilusória. Acontece que, e aí entra o componente da política, quanto mais essa privação que eu sofro é atribuída a esse que vem de fora, a esse terceiro, como sendo responsável por ela, a privação, mais eu suscito o ódio daqueles que vivem essas faltas de condições. Então, nesse sentido, o estrangeiro, enquanto imigrante, vai promover o ódio. Mas também é preciso reunir mais um elemento, que isso é que é surpreendente, porque esse ódio que é instrumentalizado, ele leva aqueles que se reúnem em função dele, ele os leva a acreditar que existem satisfações que já foram encontradas e que hoje em dia não são encontradas por esses estrangeiros terem as roubado.
Ou seja, aquilo que esse tipo de instrumentalização promove, investindo na existência desse objeto do qual o sujeito teria sido privado por um outro, é capaz de promover nesse mesmo sujeito a ilusão de que ele já teve uma satisfação à altura daquilo que é anunciado. Então, aí nós podemos acompanhar bem como o fantasma ele é capaz de ser um elemento decisivo da constituição da política. Fantasma aí no sentido de fazer agir esse objeto que seria capaz de vir a satisfazer os sujeitos de forma triunfante e que só não está ocorrendo devido a esse que veio roubá-lo. Mas eu não queria deixar de assinalar esse aspecto, que essa forma de instrumentalização da política pelo objeto do fantasma é de tal forma convincente que os sujeitos acreditam que já houve uma época onde não existia privação. Isso foi muito bem colocado em exercício no governo passado, por exemplo, quando se apresentava o período da ditadura como um período sem corrupção. Só teria existido corrupção depois da ditadura. Quando se sabe que houve uma série de desvios de recursos, principalmente para construir aqueles sonhos militares de uma transamazônica e tantos outros sonhos megalomaníacos, assim como benefícios de recursos que foram utilizados em benefício próprio sem precisar prestar conta para ninguém. Ora, vejam a força que isso é capaz de suscitar, porque mesmo as novas gerações que aderiram à política do ex-presidente, elas ficaram inteiramente a reboque desse tipo de discurso. E o que é surpreendente também nesse tipo de discurso que se vale do fantasma para instrumentalizar as massas é que ela faz com que o sujeito não tenha mais nenhum tipo de curiosidade em relação aos acontecimentos que são anunciados como verdade. Então, nenhum desses jovens, por exemplo, vai procurar ler ou se informar sobre o período da ditadura. E quando vão ler tão somente os autores que confirmam isso que está sendo transmitido. Então, vocês podem notar que esse ódio que passa a ser instrumentalizado, ele é capaz de mobilizar as massas de uma tal forma que ele pode, por exemplo, ser responsável pelo destino de uma nação, como nós vimos nas eleições em que houve o presidente anterior foi eleito. Que ele foi. Qual foi o motivo maior que levou ao Palácio do Planalto o ex-presidente? Não foi necessariamente uma adesão às teses dele, mas foi um voto de objeção à esquerda. Mas esse voto de objeção à esquerda se encontrava inteiramente centrado exatamente nas referências disso que eu mencionei, como se alguns benefícios legítimos relativos à cultura tudo fosse sinônimo de abuso, de falcatrua, de benefício indevido. Um dos exemplos mais paradigmáticos foi a Lei Rouanet.
Agora, nada disso é por acaso, né? Porque quanto mais se investe na propaganda contrária a benefícios relativos à cultura, mais e mais se propagam esses valores, os mais rasos, os mais esvaziados, né? Os mais desprovidos de qualquer tipo de condição em que os sujeitos tenham um mínimo de possibilidade de avançar subjetivamente como pessoa humana. Bem, uma vez isso posto, né, essa condição do ódio mobilizar, mas o ódio mobilizar segundo essas categorias, né, segundo melhor categoria, não, segundo essas condições, e não é por acaso, em função do que eu falei antes, que Lacan tenha, desde muito cedo, mostrado, por exemplo, que o ódio é uma paixão, tanto quanto o amor e a ignorância. A dificuldade, problema dessa ligação entre paixão, da paixão do ódio com o amor e a ignorância, é que tanto o ódio quanto o amor vão fazer ligação com a ignorância. A ignorância nós sabemos que não está colocado somente na referência daquele que desconhece, daquele que ignora, que esse até é uma das referências do Lacan para a função do psicanalista, a douta ignorância. Mas quando, por exemplo, tanto o amor quanto o ódio se ligam à ignorância no sentido imaginário, elementar, ou seja, de recusa de saber, de fazer questão de não conhecer, nós temos aí os problemas mais graves a serem enfrentados. Então, isso exigiria assim, um longo desenvolvimento. Eu deixo apenas assinalado esse aspecto, assim como já desde o seminário 1 ele também deixa indicado que o ódio ela é essa paixão que acompanha, é íntima à civilização científica. Essa paixão pela destruição. Está logo nas primeiras lições do seminário 1. Eu procurei mostrar hoje, introduzindo o tema a partir da devoração, de como isso que ele trouxe é verdadeiro, inclusive num dos últimos artigos do Levi-Strauss. Para caminhar na direção de uma conclusão, eu queria ainda lembrar que não é apenas um embrutecimento dos afetos que o ódio promove. O ódio no sentido a que eu estou me referindo, quando ele é instrumentalizado segundo uma modalização dele pelo acirramento do fantasma. E acirramento do fantasma aqui eu chamo como uma consolidação, uma consistência do objeto de gozo como possível de ser alcançado. Isso determina uma consistência do sentido, ou seja, os sujeitos não duvidam, os sujeitos não hesitam. Sujeitos que não duvidam, sujeitos que não hesitam quando movidos pelo ódio, são sujeitos perigosos. Porque eles, ao não ter dúvida, eles não têm por que investigar as causas dos fenômenos aos quais eles atribuem algum tipo de crítica. Daí eu ter me referido antes em relação a esses jovens que abraçaram de forma triunfante todas as teses do bolsonarismo sem nenhum tipo de interrogação. E nós poderíamos nos perguntar, como sempre devemos nos perguntar, qual é a compensação
que esse tipo de adesão promove, né? Bom, a primeira condição de compensação é suscitar, promover um tipo de estabilidade, de estabilidade, lá onde nós só temos inconsistência. E o que significa isso? Significa, por exemplo, que a estabilidade forçada da definição dos gêneros sexuais somente sendo atribuídos a um homem ou uma mulher faz barreira à inconsistência das escolhas, podendo ser fluidas, podendo, por exemplo, fazer outras opções para posições sexuais. Então, não vai ser por acaso que essas políticas vão visar também toda uma condição de escolha sexual. Não é por acaso que havia declaradamente no governo anterior um tipo de hostilidade dirigido àqueles que sustentavam uma posição sexual que não fosse coincidente a essa normatividade. Agora, em que se sustenta? Será que é somente o ódio ao diferente que promove a possibilidade do sujeito, ao odiar, por exemplo, o gay, ele garante que só exista masculinidade fora daquilo, tudo deve ser considerado como uma heresia? Não, nós sabemos desde Freud, pelos estudos dele junto à paranoia, né, a interpretação brilhante que ele deu da causa da paranoia, que a paranoia é uma forma de defesa da homossexualidade. Então, o sujeito que tem essa condição de acusação, de desprover o seu semelhante de condição de opção, de alteridade, né? De uma escolha tão banal quanto é a escolha sexual, ele, na verdade, ele se defende da própria homossexualidade. Ou, se nós quisermos de uma forma mais avançada, saindo aí da referência freudiana, ele se defende dessa falta de resposta em relação à relação sexual, ou seja, nós não sabemos, na verdade, o que nos satisfaz. Então, para fazer barreira a isso de uma forma mais significativa, o ódio ao herege é uma forma privilegiada de promover uma crença que estabelece a sustentação de apenas dois gêneros sexuais, assim como, porque nada disso existe dissociado de ligações, né? Assim como nós vemos nessas instrumentalizações da vida social pelo fantasma, vai junto também o advento de religiões radicais. Eu digo de religiões radicais que eu tenho feito uma ligação bem estreita dessas religiões radicais com as seitas, né? Porque nós sabemos que o próprio título que deu origem a essa minha fala de hoje, no mandamento do Cristo, é um mandamento de amor, é uma mensagem para que os homens promovam amor entre eles. E isso é uma virtude do Deus cristão, que ele ama os homens de forma incondicional e os perdoa. Consequentemente,
é um Deus benevolente no sentido de que ele considera o pecado, a imperfeição. Por isso que o Deus do amor é um Deus virtuoso. Evidentemente que ele não deixa de trazer as suas consequências, sendo uma delas a da culpa, onde diante dessa entidade tão extraordinariamente absoluta, a título de amor e que perdoa as minhas imperfeições mais íntimas, ela faz com que sempre, necessariamente, eu me sinta pequeno diante dele e tudo que eu faça para poder estar à altura dele é sempre insuficiente. E daí a culpa que eu sinto uma vez que eu me ligo a esse tipo de devoção. Mas isso não se pode perder de vista que é um Deus que, diante dos deuses obscuros que existem, promovidos no nosso momento histórico, é um dos mais virtuosos. Bem, eu faço menção a isso porque, se vocês observarem bem, esse fenômeno do extremismo da direita hoje no mundo, ele vem acompanhado de religiões também extremistas. É curioso, vocês podem acompanhar isso. Por exemplo, um dos exemplos mais emblemáticos nós temos aqui no Brasil, na Rússia e nos Estados Unidos. São religiões, por exemplo, o evangelicalismo, que vem dos Estados Unidos, marcado por esse radicalismo, ele se baseia inteiramente numa teologia que eles chamam de teologia do domínio. Teologia do domínio é um passo depois da teologia da prosperidade. E, num primeiro momento, o evangelicalismo considerava que o importante era que os homens, em oposição ao cristianismo, tanto quanto outras religiões, o importante era que o homem tivesse compensações terrenas de um nível à altura do momento em que ele está vivendo. Então, essa teologia promovia, por exemplo, o enriquecimento das pessoas. Não por acaso, vocês podem acompanhar pelos canais de televisão que fazem transmissão desses cultos, em que existe lá o Dia do Empresário, por exemplo, em que é praticamente impensável hoje em dia um desses grandes cultos que não seja acompanhado de campanhas de doações e promessas de enriquecimento. Mas é evidente que a religião não poderia ter avançado e se degradado dessa forma se ela não fosse, hoje em dia, uma espécie de subproduto do liberalismo. Porque essa chamada ética do domínio é uma ética que avança tal qual a ética do neoliberalismo, porque é uma ética em que os evangélicos consideram que é importante ocupar territórios. Então, por isso que hoje em dia já existem estudos que mostram que diariamente são abertas no Brasil em torno de 300 igrejas evangélicas. Mas nós não estamos vendo essas 300 igrejas, porque elas estão nos municípios mais afastados desse Brasil. Pelo interior da Amazônia, Acre, Rondônia, e pelos rincões aí onde nós não chegamos, nem nenhuma religião chega, mas eles promovem. Né? Mesmo que reúna 2 ou 3 fiéis, não tem problema. O que para eles importa é o domínio de território. Por isso chamar essa teologia de teologia do domínio, porque eles consideram que o domínio de Cristo, da mensagem de Cristo sobre a Terra, é o que vai promover, num tempo tão mais próximo quanto possível, a possibilidade de recuperação de uma vida plena.
Bem, isso coloca questões bastante instigantes para nós quando temos essa relação íntima da religião com a economia, né? Porque isso vai, isso vai mostrar que Lacan estava inteiramente certo quando ele advertiu que existe uma determinada passagem, um momento eu já tinha lido várias vezes, só uma das últimas vezes em que eu reli o texto da terceira, onde ele vai dizer que existe, por exemplo, ele atribui a longevidade à religião cristã, ao cristianismo, mas também ele vai dizer algumas outras. Muito rapidamente ele fala isso. Ele não chegou a fazer uma análise da religião evangélica porque não estava nesse nível de expansão como teve depois da exportação do evangelicalismo para alguns países, né, principalmente países africanos e da América do Sul. Mas, se tivesse vivido, certamente teria falado sobre isso, porque nós podemos fazer análises muito aprofundadas em relação a essa ética que é transmitida por religiões como a religião evangélica, né? Mas o que, na verdade, eu penso que foi o passo significativo do Lacan e que vai ligar religião, economia e mutação subjetiva pelo ódio, vai ser o sentido. Ele define a religião como sendo o sentido. Bom, e para isso é importante entender o que seja o sentido no seu ensino, né? E da maneira como nós podemos, hoje em dia, levantar questões em torno disso. Bem, nós temos o sentido comum, que ele chegou a chamar uma certa homofonia do francês, ele vai falar de sentido corrente. Sentido corrente é o sentido tanto do cotidiano, mas quanto o acorrentamento que o sentido promove. E que, para ele, isso estaria ligado a uma certa defesa da emergência desse elemento traumático e promotor de angústia que seria o real. Mas, no avanço do seu ensino, o sentido vai modificar na medida em que modifica também a concepção de imaginário. Porque o imaginário, lá do estágio do espelho, que permite essa identificação para o advento da imagem própria, não pode ser tornado sinônimo do imaginário quando ele se enoda com simbólico e com real. Lá no estádio do espelho, nós temos real, simbólico e imaginário. O imaginário, que está estruturado desde o simbólico, recobre a incoordenação da postura corporal diante do espelho, promovendo uma unidade ilusória. Tudo bem. Mas o imaginário que vem depois é um imaginário que ele vai chamar imaginário de cola. Inclusive, isso vai promover algumas formas de equivocação quando ele discute a dissolução da escola freudiana do Paris, que ele vai falar de decolagem, ou seja, de descolar, se descolar da escola. Por quê? Porque ele está falando de um imaginário que cola. E o que é esse imaginário que cola? Esse imaginário que cola é o imaginário que advém da paranoia.
O imaginário que advém da paranoia é um imaginário que não permite a separação entre ele, imaginário, simbólico e real, ou seja, forma-se um só. Por isso, o sentido tem uma consistência muito mais elevada do que quando tinha, lá no início da identificação imaginária, onde o sujeito poderia, por exemplo, viver algumas incoordenações, não correspondência da sua própria imagem. E todo o avanço do imaginário da última parte dele vai ser relativo aos estudos que ele fez sobre a paranoia. Por quê? Porque, para ele, a paranoia é sinônimo do que nós chamamos de personalidade. Bem, mas notem, isso torna bem mais complexo, isso, no mínimo, promove uma revisão de psicologia das massas e análise do eu, onde a questão não seria tanto a promoção de uma identificação colocando o líder no lugar do ideal do eu, mas sim como esse da paranoia que permite uma relação de continuidade entre todos, visando uma consistência em que a massa se transforma em exército. Não é por acaso que nesses países onde nós temos essas políticas voltadas à hostilidade de tudo aquilo que vem da modernidade, nós tenhamos também, de forma recorrente, desfile dos exércitos e das armas que essas forças armadas possuem. Bem, essa consideração sobre o imaginário, sobre o sentido, vai transformar a religião, segundo o que eu mostrei antes, né, muito próxima da possibilidade não mais de ligar os homens, mas sim de estabelecer entre eles um tipo de ligação que promova, ao mesmo tempo, a eliminação daquele que é o chamado infiel. Vocês sabem que, etimologicamente, o infiel significa aquele que escolhe. Então, esse é um dos grandes problemas, inclusive, para que as pessoas abandonem, as pessoas que, e digo isso para vocês baseado em dados bem concretos, que tenho amigo pesquisador que pesquisa a religião evangélica e comunidades ligadas a elas. Um dos grandes problemas de deixar de pertencer a uma igreja evangélica hoje é que você deixa de receber o reconhecimento da comunidade em que você mora. Então, você pode, de repente, estar construindo lá a sua casinha com a ajuda dos irmãos, você resolve sair porque a sua filha foi abusada pelo pastor, você vai denunciar o pastor, ao invés de ser julgado, ele é protegido pelos fiéis e atribui a você uma possessão demoníaca. Não é por acaso que, menos de um mês atrás, eu vi, inclusive isso foi noticiado também por esse colunista da Folha, o Juliano Spayer, que um dos pastores orientava a sua comunidade de fiéis para que, ao invés de fazer queixas na delegacia de quaisquer problemas que tivessem existido na comunidade em que eles viviam, que eles levassem para o círculo de oração da igreja, que um dia Deus iria modificar esse tipo de problema que eles teriam ido fazer a denúncia. Então, vocês notem que isso se coloca num problema muito grave, porque isso vai formando cada vez mais, né, condições de
constituição de agrupamentos onde não somente o ódio é dirigido ao infiel, mas também constituição de comunidades onde essa prática da endogamia ela promove uma modificação do humano. Esse é o meu último ponto. As pessoas passam a acreditar em coisas que não têm mais nenhuma relação de parentesco com o que nós chamamos de racionalidade. Não somente, por exemplo, nas crenças absurdas do terraplanismo, mas de uma declaração decidida da falta de existência de alguns atos que foram cometidos e que são negados escancaradamente de forma pública. Então, isso é como se nós estivéssemos promovendo uma nova condição subjetiva onde o elemento dominante haveria uma conjugação de dois mecanismos agindo ao mesmo tempo. Nós teríamos, por um lado, em função do que eu mencionei, do sentido que vem da paranoia, uma foraclusão das leis que regulam o sentido, que são as leis da retroação, do só depois. Então, não há possibilidade, por exemplo, de ressignificação. A realidade se impõe como única, como bruta, mediante a versão que é dada dela em função de uma instrumentalização que essa foraclusão das leis do sentido abrem como condição de possibilidade. Porque a foraclusão das leis que regulam o sentido, enquanto metáfora e metonímia, elas não deixam os sujeitos necessariamente numa massa de psicóticos. Não, ela deixa os sujeitos suscetíveis a uma manipulação da perversão. Então, é como se eles estivessem suficientemente adubados para poderem ser manipulados com um discurso que se apresenta enquanto mais convincente no sentido de garantir essa estase do ser. Isso são problemas que me parecem muito contemporâneos, porque um deles coloca exatamente um dos que eu estou me havendo agora para poder fazer uma comunicação próxima, né? Se Lacan apresenta a questão da paranoia como a questão última relativa ao imaginário e coloca a paranoia como esse enlaçamento que não é borromiano, ou seja, esse enlaçamento que se dá apenas por pura continuidade, consequentemente, você não tem separação, você não tem possibilidade de corte. Quando você tem corte no nó chamado não borromiano, você cria uma linha contínua. Essa linha contínua ela é responsável pela criação daquilo que se chama o nó trivial. O nó trivial é um círculo. E os círculos são essas condições de aglutinação Nós podemos pensar, por exemplo, o círculo no sentido de uma abordagem geométrica, repetindo exatamente essa condição a que eu me referia antes, dos que estão dentro e dos que estão fora. Então, mesmo quando existe um corte no nó da paranoia, ele vai gerar um nó trivial que, por sua vez, é produtor de endogamia. Mas
aí, nem por causa disso, deixa de haver uma esperança que é a seguinte: esse nó trivial, ele participa da coletividade, ou seja, essas endogamias estão dispersas no na nossa comunidade social, no nosso laço social. Então, vai depender muito de como esse chamado laço social se organiza para que esses nós que não se abrem possam receber alguns efeitos. Eu não diria que para que eles pudessem, por exemplo, se tornar nós com possibilidades de cortes diferenciados e separação, mas com possibilidade de serem afetados de uma maneira que não seja apenas da sustentação apenas do seu interior. Ao que parece, existem hoje algumas iniciativas nessa direção, no tocante às religiões evangélicas, que são profundamente endogâmicas. Nós já vemos o advento de alguns pastores que se colocam de uma forma bem diferente, inclusive crítica a essa manipulação. Mas, como eu também escutei recentemente uma abordagem sobre essa questão da presença de um desses pastores mais eminentes, que é o pastor Henrique Vieira, que inclusive entrevistou, vocês podem buscar no YouTube a entrevista em duas partes que ele fez com Caetano Veloso, muito interessante. O filho do Caetano frequenta a igreja dele. Bom, o problema desses pastores que nós consideramos progressistas é que já fazem parte da República. O problema é saber como susceptibilizar esses outros e essas outras condições de endogamia que se colocam tão presentes no nosso tecido social. Eu penso que só num avanço do estudo sobre a paranoia, levando até essa questão dos nós, como eu anunciei aqui de forma muito breve, é que pode promover algumas, pelo menos algumas indicações de por onde avançar. Acho que já vai ser uma contribuição. Bom, é isso aí, Pedro. Agora você toca.